Capítulo 1 de Daniel diz: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Ananias, Sadraque, o chefe dos oficiais, deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, disse ele a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com os dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Muito bem, esse texto de Daniel sempre me atrai no sentido de tirar novas percepções dele. Eu dou aula de profetas menores e profetas maiores no seminário, e evidente, sempre que eu passo pelos profetas maiores, como foi o caso desse semestre, vamos estudar, claro, o livro de Daniel. E é muito evidente que, na maioria das vezes, eu aprendo novas histórias e novas experiências com os livros e, no caso, o livro de Daniel. Quero falar sobre o tema: uma decisão a ser seguida. Uma decisão a ser seguida. Historicamente, Daniel foi levado cativo na primeira vez. O rei Nabucodonosor sitiou. Sitiar é no sentido de envolver, de cercar a cidade de Jerusalém, e o cerco durava muito tempo, às vezes até anos. Na primeira vez que o rei Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém, não destruiu a cidade, só parte da cidade. Pegou coisas sagradas e levou embora para a Babilônia e ofereceu ao seu Deus, segundo o relato bíblico. Nesse período, o rei Nabucodonosor ordenou que o seu encarregado lá levasse jovens bonitos, da alta classe, que não tivesse defeito nenhum e que fossem pessoas inteligentes. Eu penso que você iria numa dessa, né? Amém? Amém? Eu iria com certeza, né? Mas o Daniel, entende-se que nessa época ele tinha 15 anos, aproximadamente 15 anos, era um jovem. O Daniel tinha todas as razões de ficar revoltado. Considera comigo, ele era bem sucedido na terra dele,
ele falava outras línguas, ele era bonito, ele tinha um futuro brilhante pela frente. De repente alguém invade o seu país e o leva cativo. Ele não foi convidado, ele foi levado escravo para a Babilônia. Considera comigo se ele não tinha razão e todas as razões para se revoltar. Se revoltar contra Deus, se revoltar contra o país, se revoltar contra o futuro. Mas não é isso que a gente vê no nosso querido Daniel. Ele era um jovem. E você sabe que é nessa idade aí de entre 15 e a mocidade que os valores são consolidados, eles não nascem. Os valores, a mentalidade, o caráter, não é formado nessa idade, mas eles são consolidados. Bem na época em que ele deveria ter consolidado os seus valores, ele é tirado à força da sua estrutura familiar, dos seus amigos da sua sociedade, dos seus sonhos, e é levado para um outro país, e um país distante, de uma fala diferente, de um hábito diferente, e de um servir a Deus diferente do dele. Ele poderia reclamar da vida, mas não é isso que nós vemos na atitude do Daniel. Por isso que é exemplo, as atitudes do Daniel são exemplos para mim e para você, e devem servir de exemplos o tempo todo. Eu sou apaixonado pela história e pela vida do Daniel. Muito bem. As prerrogativas que ele tinha na frente dele eram de opressão e de depressão. Se fosse no nosso tempo, a pessoa já ia tirar com certeza uma selfie lá na Babilônia e dizer: onde eu estou, que vida miserável. Ou então, hashtag chateado. Né? Hashtag chateado, mais oprimido, mais decepcionado, mais frustrado, e aquele negócio que moçada gosta de ficar pondo, que eu não acho sentido nenhum naqueles negócios de hashtag, né? Põe lá, ou então põe lá, chateado, mas a gente fica assim, mas chateado com o quê? Põe o que você está chateado então? Põe hashtag chateado com a minha mãe. Hashtag chateado com o meu irmão. Aí você põe lá, hashtag chateado. Sabe o que acontece? Eu fico chateado com você. Porque eu não sei por que você está chateado. Então põe lá, hashtag chateado com a vida. Chateado comigo. Chateado porque eu sou um miserável pecador. Aí eu quero ver, né? Mais fácil pôr a culpa nos outros. Daniel poderia pôr uma série de hashtags aqui, mas ele não foi por esse caminho. Daniel tinha valores diferentes dos nossos valores. Ele tinha uma mentalidade diferente da mentalidade comum da época dele e principalmente da nossa época. Quantos dos nossos jovens reagiriam da mesma intensidade com que Daniel reagiu? 15 anos aproximadamente ele tinha. 3 anos ele deveria servir e ser treinado, preparado na cultura, uma cultura completamente diferente. Logo de cara ele recebe um nome que significava o nome do Deus da Babilônia, ou seja, o nome dele, que era um nome que se referia ao Deus dele, é mudado, ou seja, muda-se a característica da pessoa, aquilo que está ligado a ele, as suas raízes foram mudadas, e ele recebe o nome de um Deus, ou o nome que ele recebe era como uma oferta ao Deus da Babilônia. O rei mandou trocar o nome dele, ponto final. Ou seja, você nem o seu nome tem mais. Que coisa mais esquisita viver num ambiente deste. Ele poderia reclamar da vida, mas nós não vemos isso na vida do Daniel. Babilônia, eu quero mostrar algumas coisas da Babilônia para você. A Babilônia fica a sudoeste da Ásia, onde é o Iraque hoje, tá bom? Onde é o Iraque, e a capital Babilônia, que era antigamente chamada de Sinear também. No livro de Apocalipse, capítulo 14, mostra a Babilônia a nível espiritual a mãe de todas as prostitutas.
Tudo que não presta, faz referência à Babilônia. Então Daniel foi simplesmente arrancado do seu lugar natal, da sua vida comum, dos seus projetos, dos seus sonhos, e levado para um lugar onde tudo que não presta está presente. E ele deveria se especializar nas coisas da Babilônia, na língua, na cultura, na lei, e seria conselheiro do rei. Que coisa mais esquisita isso. Como é que você se comportaria diante de uma situação como essa? Evidentemente, você se sentiria injustiçado, amaldiçoado, esquecido de Deus. Deus me abandonou. Onde está a fidelidade do Senhor? E questionamentos dessa natureza que é muito comum na nossa era. Qualquer coisa que nos aconteça, por menor que seja, já afeta o nosso relacionamento com Deus, já põe em xeque o nosso relacionamento com Deus. Está muito fácil hoje pôr a culpa no Senhor. O nome Nabucodonosor, para você ter uma ideia, significa Nebu, que era o deus antigo da Babilônia, protege o seu servo. Então Nabucodonosor significa Nebu, cuida do seu servo. Bom, chegando na Babilônia, o Daniel se depara com uma situação no mínimo esquisita. O rei, que naquela época era o maior rei, o maior império, estava mandando em tudo, diz assim: esses jovens irão comer parte também da minha mesa, vão beber vinho e comer daquilo que eu como. É bem estranho isso. E o Daniel olha e fala assim para a pessoa que estava encarregada de cuidar desse processo preparatório. Ele diz assim: eu quero fazer um pedido, eu não quero beber o vinho, não quero comer a comida do rei. Este é o cerne do pensamento dessa noite. Por que Daniel não quis se corromper comendo a comida do rei? Vê se você consegue concordar comigo. Eu acho que vai ser fácil você concordar comigo nisso que eu vou afirmar. Se fôssemos nós, com a mentalidade cristã que temos hoje, ao chegarmos na Babilônia e recebermos a ordem de que nós vamos comer da comida do rei, muitos iriam dizer: glória a Deus. Que maravilha! Pensa, se os jovens de hoje não encarariam isso como #partiu comer coisas gostosas. Pensa que você vai comer a comida real. Gente, sabe o que é comida real? É só coisa boa. Você vai... Pensa em esquecer o arroz da sua mãe. Pensa em esquecer aquele frango com molho de batata que você fala: mas de novo! Ou aquela salsicha miserável que fica boiando no molho assim, que você tem que comer com pão. Aí você olha assim e fala: cara, eu vou comer da mesa do rei, dos manjares. Rapaz, eu vou comer sobremesa. Eu vou comer pudim, eu vou beber iogurte. Eu vou comer carnes nobres. Porque muitas vezes a gente é enganado. Eu me lembro de um episódio que aconteceu num encontro de homens e de famílias aqui num churrasco famoso. O Wilson, meu querido irmão, lembra disso e dá arrepio na costela dele.
foi servido picanha do Nordeste por aquele nosso querido irmão Antônio, também chamado de Muralha. Alguns vão lembrar dele. Ele está bem doente ainda. Ele, depois daquele acidente que ele sofreu. Esposo da Eva. E aí ele serviu a picanha do Nordeste. O pessoal se esbaldou na picanha do Nordeste. Foi lá na casa do Roberto, não foi, Wilson? Foi na casa dele mesmo? É, né? Picanha do Nordeste. E aí a rapaziada caiu de boca na picanha do Nordeste. Deliciosa, macia, sensacional. No final das contas se descobriu e ele revelou o segredo. Era coração de boi. Lembra? Coração de boi. E ele brincou com todo. E o pessoal se lambuzava na picanha do Nordeste, assim. Que maravilha! Coração de boi. É evidente que, imagina você lá no Palácio do Rei, passando aqueles pratos bem cheirosos assim na sua frente, e você poder comer. Gente, pensa nisso. Você já parou para pensar o que a rainha da Inglaterra come? Você já parou para pensar do que o presidente dos Estados Unidos come? Você já parou para pensar a cúpula, a alta cúpula come? Olha, não quero saber. Um prato, um café, uma sobremesa dessas pessoas custa, às vezes, R$2.000, R$3.000 uma sobremesa. Uma refeição completa, às vezes custa até R$150.000 uma refeição. O rei disse assim: eu quero que os meus rapazes comam da minha mesa. Veja se isso não era um atrativo e tanto. Beber vinhos envelhecidos em barris de carvalho de 80, 50, 60 anos. Eu não sei o que é isso, mas do jeito que eu vejo as pessoas falando, deve ser algo extraordinário. O Daniel disse assim: eu posso não comer? Eu posso não beber? E aí a nossa mentalidade cristã começou a criar um movimento chamado Jejum de Daniel. E aí, o que é o jejum de Daniel? A gente só come legumes num período 10 dias, 15 dias, 20 dias, a gente só faz 40 dias o jejum de Daniel. Será que de fato é esse o jejum de Daniel? Será que essa é a mentalidade com a qual Daniel encarou aquele convite de comer comidas reais? Será que o problema dele era comer a comida do rei, necessariamente beber o vinho que seria oferecido? Daniel bebia vinho constantemente. Como um bom judeu, e qualquer judeu, ele tomava vinho. Ele não tinha problema com vinho. E Daniel, se você é atento à história, você sabia que o Daniel serviu a 5 reis? 5 reis. Em 2, pelo menos, desses reis, ele foi primeiro-ministro. Tinha o rei e depois o Daniel. Você acha que Daniel não comia do bom e do melhor? Ou ele continuou comendo legumes? Você acha que nos banquetes que o Daniel participava, ele pedia, vinha um pratinho de legume para ele, cenourinha, beterraba e tal, e ele bebia água ou suco? Não, queridos. O problema de Daniel não era, a percepção que ele tinha não era necessariamente com a comida. O nosso grande problema é que nós fazemos da comida o centro da nossa vida. E achamos que comer bem significa bênção. Nem sempre o comer bem está associado à bênção de Deus.
Tem muita gente que pode estar comendo muito bem e não estar gozando da bênção de Deus na sua vida e na sua casa. Tem muita gente que pode estar saindo todo final de semana para comer fora e se deleitar, fazendo coisas gostosas e comendo coisas gostosas, mas não contribui 1 centavo na obra de Deus. E você acha que essa comida é bênção? Você acha que esse passeio é bênção? Não, queridos, não é bênção. Quando você se distancia da vontade de Deus, do propósito de Deus e da presença de Deus por causa daquilo que você come e daquilo que você bebe. O Daniel, quando pede para não comer a comida do rei, não beber o vinho que o rei estava servindo, não é necessariamente a ligação com o alimento que ele estava preocupado. E aí eu fiquei pensando, por que o Daniel não quis comer? Bom, para continuar neste assunto com você e levando você a pensar comigo, eu quero dar uma ilustração simples que eu já dei aqui uma outra vez e que eu acho ela tão interessante. Conta a história do sábio e do passarinho. Discípulo de um sábio um dia encontrou um passarinho caído no chão, filhotinho. E ele pegou aquele passarinho na mão e levou para o sábio. E chegou lá no sábio, ele fechou a mão e falou assim para o sábio: o que eu tenho na mão? Aí, é evidente que o sábio viu um pedacinho de pena, ele falou: bom, você tem um passarinho. Aí ele falou: bom, o senhor acertou. Agora eu quero fazer outra pergunta. Esse passarinho na minha mão está vivo ou está morto? O sábio olhou: bom, essa resposta quem deve dar é você, depende de você. Se você abrir a mão, ele vive. Se você apertar, ele morre. O passarinho vai viver ou vai morrer dependendo da sua decisão. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, boa parte da nossa vida ou da nossa morte depende da nossa decisão. O que você decide te leva para a vida ou te leva para a morte. No caso do Daniel, ele resolveu viver. Ele decidiu não se contaminar. Ele resolveu no seu coração não se contaminar. E como eu disse para você, o problema não era a comida necessariamente, e não era o vinho real. O problema era a mentalidade daqueles que comem e daqueles que comiam aquela comida. Pensa bem se você e eu, muito provavelmente, não nos orgulharíamos. Pensa bem que se você tivesse sendo servido com a comida real, você não se sentiria um privilegiado e um pouco à frente dos demais. Pensa bem que se você não acharia que você é melhor do que os outros. Pensa bem que se o orgulho não bateria a porta do seu coração. Pensa bem se a soberba não bateria a porta da sua vida. É certo que sim, queridos. Eu vejo as pessoas que recebem cargos, boa parte delas mudam de comportamento quando recebem cargos, recebem poder. Gente que declaradamente, principalmente em empresas e na vida pública, recebeu o cargo, começa a pisar nas pessoas. Começa a se sentir dono dos outros, maior do que os outros, mais importante do que os demais, porque teve um cargo só, recebeu uma promoção ou uma nomenclatura, às vezes nem vai ganhar mais, mas uma nomenclatura diferente. Ele já se sente no direito de desprezar os outros, de mandar na vida dos outros. Era esta mentalidade que Daniel queria evitar.
ele queria continuar servindo o seu Deus, ainda que em terra estranha. Ainda com todas as ofertas que ele tinha pela frente, ele disse: eu não vou me contaminar, ou seja, eu não quero ter a mentalidade da Babilônia. Eu não quero pensar como pensa os moradores, ou como pensam os moradores da Babilônia. Daniel sabia muito bem para onde ele estava sendo levado, o que aquilo representava para o povo de Israel e para a cultura espiritual de Israel. Ele sabia quais as implicações de ceder àquela mentalidade. Assim como você também sabe quais são as implicações de ceder aos anseios e os desejos desse mundo. Você sabe, mocinha, que todas as vezes que você abre a sua roupa para alguém tocar em você, você sabe que é a mentalidade do mundo e que você está se afastando da presença de Deus. Você sabe, rapazinho, que quando você abre o zíper da sua calça, você está expondo a si e se afastando da presença de Deus. Todos nós sabemos disso. Você sabe, minha irmã, você sabe, meu irmão. Você, minha irmã, sabe muito bem quando a sua roupa está provocando alguém. Você sabe disso. Ninguém precisa ensinar isso para nós. Nascemos, sabemos o que provoca e o que não provoca, o que incentiva e o que não incentiva. Nós sabemos, nós não precisamos ficar que ninguém fique dizendo direções, porque nós sabemos, como povo de Deus, nós sabemos aquilo que devemos ou não fazer. Mas por causa da mentalidade da Babilônia inserida no mundo em que nós estamos vivendo, e falta-nos muitas vezes o discernimento para perceber que aquilo está ferindo o nosso relacionamento com Deus. E achamos absolutamente normal, porque as pessoas à nossa volta estão fazendo, mas nós não podemos esquecer que eles estão vivendo a mentalidade da Babilônia, a mãe de todas as meretrizes, como o texto bíblico diz. O que Daniel estava evitando não era meramente comer a comida real, a carne, as coisas maravilhosas que eram servidas ali. Ele comeu isso em outros episódios, em outros momentos da vida dele. É certamente que sim. É certo que ele bebeu vinho que servia também para o rei. Ele vivia na presença do rei. Ou você acha que todas as vezes ele falava: não, muito obrigado. Ah, não, estou satisfeito. Passando um fazão assado na presença dele com iguarias e ervas finas. É certo que o problema do Daniel não era necessariamente a comida e a bebida. Disto o nosso Senhor Jesus nos falou muito claramente. Não é isso que nos fere, o comer e o beber. Não é esse o grande problema. Tanto que Jesus disse: vocês também não devem ficar preocupados com o que vocês hão de comer, o que hão de beber ou vestir. As pessoas que têm a mentalidade da Babilônia que pensam nessas coisas e ficam preocupadas com essas coisas. Vocês que são do Senhor devem se descansar no Senhor, que vai cuidar de vocês. E não vai faltar o que vocês vão comer, e nem vai faltar o que vocês devem vestir ou beber. O problema é a mentalidade da Babilônia que está estabelecido na maioria de nós. E quando eu digo nós, é nós cristãos. O Daniel serviu, como disse, a 5 reis. 5 reis. Reis poderosos. E o texto de Daniel, no livro de Daniel, diz assim que Daniel foi encontrado justo, um espírito excelente, fiel em tudo. Espírito excelente Daniel tinha. Queridos, nós não vamos ter um espírito excelente baseado em evitar comer ou beber isso ou aquilo.
Se adquire um espírito excelente andando na presença de Deus, evitando a mentalidade desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. E como é que eu sei? O Espírito Santo que habita em você, a partir do momento que você entregou a sua vida para Ele, esse Espírito Santo vai lutar as suas batalhas e vai te ajudar nas decisões. Se não somos felizes enquanto cristãos, se a nossa vida a nível de cristão não está dando certo, a culpa é absolutamente de cada um de nós. Porque Deus faz provisão para cada uma das nossas necessidades. Ele nos socorre em cada uma das nossas angústias, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nós não temos de Deus falta de nada. Nós não temos em Deus e por Deus nenhuma razão de reclamar. A Geda disse: eu sou feliz. Ela poderia viver uma vida de reclamação da osteoporose gravíssima que ela tem. Talvez se fosse outra pessoa, nem limpava a casa, porque é muito frágil, coitada. A Geda sobe no telhado. E vá na casa da Geda. A casa da Geda é muito arrumadinha. E quando ela disse que a hora que ela voltou para a casa dela, eu visitei já a Geda depois que ela voltou para a casa dela. E ela nos levou no quintal lá e falou: ixi, isso aqui estava assim, assim, assim. Eu fui sentindo a dor da Geda de como a casa dela estava. Porque ela é cuidadosa. Tem uma toalhinha, tem uma coisinha, um desenho, tudo arrumadinho, cada um no seu lugar. Ela gosta, tudo arrumadinho. A Geda poderia ter razões para reclamar da vida, mas ela vem para a igreja a pé, ela volta, se ninguém der uma carona para ela, e ela não fica pedindo carona, ela vai embora a pé. Ela vem no frio, ela vem no calor, ela vem de dia, ela vem de noite. Sabe por quê? Porque ela não desenvolveu nela a mentalidade da Babilônia. A mentalidade da Babilônia nos coloca limites no nosso relacionamento com Deus, porque tudo é difícil demais. Ir ao culto é difícil, contribuir é difícil, dar oferta é difícil, ir na oração é difícil, subir no telhado é difícil, tudo é difícil. A mentalidade da Babilônia nos limita e nos faz sermos pequeninos. O Daniel, ele resolveu, ele decidiu não contaminar. Agora, quantos de nós decidimos um monte de coisa na nossa vida, mas não fazemos nada por isso? Só decidimos. Eu decidi que eu não vou mais fumar. Eu decidi que não vou mais beber. Eu decidi que não vou mais mentir. A partir de agora, eu decidi que não vou mais olhar o WhatsApp. Uma coisa é você decidir, meu irmão. Outra coisa é você agir. O Daniel não só decidiu. Tantos outros poderiam ter decidido e muito provavelmente decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Mas o Daniel agiu. Ele foi lá e falou assim: faça uma prova. Porque o encarregado disse: eu estou sofrendo problemas, eu vou sofrer retaliação e vou perder a minha cabeça, literalmente, se você não for bem sucedido no seu pedido. Ele disse: faça uma prova. 10 dias depois. Só 10 dias. Baseado nisto, eu quero dizer para você que 10 dias são suficientes para mudar a vida de qualquer pessoa. Você não precisa da vida inteira para mudança. O problema é que nós ficamos decidindo a vida inteira e nunca tomamos ações verdadeiras. Nunca tomamos posições para mudar, para lutar contra a mentalidade babilônica na nossa vida. Você deve saber muito bem o que é mentalidade babilônica na sua vida. Eu não preciso ensinar você sobre isso.
o que eu preciso te estimular é decidir não ser mais um babilônio. Você precisa agir como povo de Deus, como servo do Senhor, e não como babilônio mais. A igreja brasileira precisa se posicionar como povo de Deus e não como povo da Babilônia, não com a mentalidade da Babilônia. Daniel disse: eu não vou comer e Deus vai me ajudar e pode fazer prova de mim. 10 dias depois, e eu quero chamar a atenção para os resultados que nós encontramos no texto. No versículo 15, você vai ver que Daniel e os seus 3 amigos tinham uma aparência melhor. Gente, o texto diz que buscou-se pessoas bonitas. Daniel ficou mais bonito ainda. Ele ficou melhor. Deus operou ele comendo legumes. E eu volto a insistir, não é a comida o problema, é a mentalidade. Tem gente que é pessoalmente ou fisicamente lindo, mas é um desgosto sentar perto, é terrível conversar, é difícil, é azedo, é ácido, é cruel nas suas afirmações. Tem gente muito bonita que é como uma fossa, um lixo interior, porque tem a mentalidade da Babilônia. O texto diz que Daniel ficou com uma aparência melhor ainda. No versículo 17, o texto diz que Daniel tinha o quê? Uma melhor inteligência espiritual. Inteligência espiritual. E no verso 20, diz que ele tinha uma maior inteligência natural. Não é uma pessoa completa. Veja bem, você tem inteligência natural, você tem inteligência espiritual e você é bonito. Pensa, menina, se você não queria casar com um cara desse. É lógico que você queria casar, mas é lógico, na hora. Ou não? Inteligente, espiritual e bonito. Essas coisas você consegue, meu irmão, esse tripé, você consegue somente se você abrir mão da mentalidade da Babilônia. Porque senão fica troncho. Você pode ter inteligência natural e ser bonito, mas faltou o espiritual. Você pode ser espiritual, você pode ter uma inteligência, mas não tem sabedoria para cuidar da vida e é feio fisicamente, detonado fisicamente. Continua comendo batatinha, vai. Continua tomando refrigerante. Beba mesmo. Coma essas coisas. Continua comendo lanche. A gordura. Banquete do rei. Seu babilônio. Vai lá. Fica assim, ó. Continua comendo bacon. É banquete do rei. Vá. Continua comendo pudim de leite condensado, vai. Esse é banquete do povo comum. Esse pode. Minha sogra fez um maravilhoso hoje. O que eu quero
ao encerrar essa nossa mensagem. Duas coisas que eu quero pedir para você: decida e haja. Faça da sua semana uma semana diferente. Pense o que é Babilônia e o que você deve fazer a respeito. Pode ser uma amizade, pode ser um costume, pode ser um hábito. Você sabe muito bem o que é Babilônia na sua vida. Risca e você vai ser abençoado por Deus. E eu termino dizendo: aqueles que resolvem não comer o banquete do rei dessa terra, e só aqueles que decidem e que agem para não comer o banquete do rei dessa terra, irão comer um banquete livre, de graça, lá no céu com o Senhor. E lá não é só uma parte do tempo, você vai poder comer para sempre com o rei. Não é isso que Jesus disse no dia da ceia? Comam essa ceia até o dia que eu vou voltar e vou levá-los para comer uma outra ceia comigo. Vai chegar o dia que nós vamos sentar-nos à mesa do rei e comer com ele. Mas para isso acontecer, você precisa deixar a mente babilônica dessa terra. Deus te abençoe e Deus te ajude, em nome de Jesus.